Salve, salve capoeira, Mestre Fantasma aqui e hoje um VMB Podcast muito especial. Vou estar conversando com uma lenda viva da capoeira de Brasília, que é o Mestre Adilson. Então fica com a gente aí que o VMB Podcast vai ser histórico. Mostrar para o mundo, Mestre, a história do Mestre Adilson. Muitos conhecem, né? O pessoal mais novo, infelizmente, não conhece assim como a gente aqui conhece. E a ideia é realmente mostrar a importância do senhor, né, na história da capoeira de Brasília e eu acredito na história da capoeira mundial aqui. Então, primeiramente, eu queria começar, mestre, dizendo que para mim é uma grande honra, é um sonho sendo realizado aqui, poder estar frente a frente com o senhor, contribuindo para a capoeira, né? Mas também tem um lado pessoal também, que eu venho da linhagem do senhor também, tenho muito orgulho disso, né? Quando todo mundo me pergunta e as pessoas reconhecem através de alguns movimentos, e isso acontece realmente, né? De falar, poxa, essa meia-lua de compasso aí tem alguma coisa aí que eu conheço. E eu já escutei muito isso mesmo, e é um orgulho para mim como capoeirista poder falar que eu venho da linhagem do Mestre Adilson. Então é um dia muito especial para mim, especial para a equipe do Volta do Mundo também, poder estar trazendo esse material para a capoeira, né, que a gente possa eternizar esse material assim, que vai ser fundamental, né, para o estudo, para o conhecimento de todo capoeirista daqui para frente. Então, muito obrigado, mestre, por estar recebendo a gente aqui, me dar essa oportunidade de estar aqui frente a frente com o senhor, os meus amigos mestres aqui, mestre Tavinho, muito obrigado também, o mestre Galego, que foi a pessoa que realmente me ajudou, né, desde o início ali para a gente fazer esse projeto acontecer. Então, uma honra, mestre. Seja bem-vindo ao VMB Podcast. E eu acredito que vai ser um bate-papo histórico hoje aqui. Vamos lá. Vamos? Mestre, eu vi e estudei uma entrevista que o senhor deu, acredito para uma rádio aqui de Brasília, né? Isso é por volta, no vídeo está postado como 2015. Eu achei muito interessante quando o senhor começa a contar a história do senhor, e o senhor fala que o senhor teve que lidar com situações de bullying, né? Quando o senhor era criança e adolescente, e também com a desaprovação dos seus pais em relação ao início da sua trajetória da capoeira, mestre. Eu queria que o senhor contasse pra gente um pouquinho dessa história. A questão do bullying, né? Isso existe no ser humano, né? Então, é você provocar pessoas que estão quietas, estão querendo apenas fazer o que é o correto, né? Então, essas pessoas muito quietas, caladas, e eles são motivos para bullying, né? Uma coisa que parece que o ser humano carrega, né? Essa característica, né? Mas lembrar de um fato como bullying, né? Eu estudava na escola classe 206 Sul quando vim para Brasília, né? E morava na Superquadra Sul 410. E toda vez, tanto no colégio quanto na saída, tinha um rapazinho gordinho, um olhinho um pouco oriental, mas eu acredito que não tivesse, ou talvez indígena, né? E sempre vendo a gente quieto, aquela pessoa pacífica, era motivo de bullying, de empurrão, de tapa na cabeça. E isso teve um limite. Um dia, na saída, eu esperava uma carona do meu pai, e o rapaz saía todo... Ele se de voltar e começar a dar tapa na cabeça, né? E não existia. A capoeira, assim, no meu, né, dia a dia, no meu conhecimento, não existia capoeira. Eu sei que fui começando a bater, e precisou o funcionário da escola retirar. Porque uma palavra tão chata, né? Mas o ódio ficou muito grande em função dessa coisa, de você descobrir que a pessoa é pacata, e aí é que você investe mais ainda sobre. Né? Então, essa característica eu transmiti para minhas filhas. Minhas filhas também têm uma definição, como se diz, né? Em termos de luta. Né? Elas sabem ir certinho no local onde
onde precisa, mas raramente utilizam dessas coisas, né? E aí, a partir disso, o bullying na escola não primária, na escola secundária, né? No ginásio, como se chamava. Então, teve um caso com uma pessoa de lá, um rapaz, né? E na brincadeira, a pessoa interpretou mal e me deu um tapa no tórax. E eu fui obrigado a dar uma benção, que eu não sabia que aquilo se chamava benção. Foi automático. Automático. E caiu de uma altura, vamos dizer, uns 3 palmos de altura, e caiu num local muito sujo de terra e tal. A pessoa não reagiu na hora. Só disse que ia me esperar chegar no final da aula, que a gente ia lutar. Os dois iam definir o que ficou pendente. Eu sei que lá fora, né, eu esperava a pessoa, né? E tinha uns 10 para não errar, pelo menos. Não lembro exatamente o número. E eu comecei a luta e cada vez que eu me defendia mais da pessoa, né, do agressor que quis que a coisa terminasse dessa forma, e aí é que eu levava tapa de alguém, olhava para trás e levava o murro. E essa sequência que a gente sabe que termina, para quem está sozinho, né, junto de uma, como a gente chamava, uma patota de caras, não. E você chegar em casa todo sanguentado, é uma coisa muito triste, né? Foi aí que começou o interesse para a luta. Mas o contato era muito pequeno. Já tinha na quadra, em frente à minha quadra, uma quadra militar, já tinha alguns capoeiristas já de nome. Jovens, mas de nome, como o mestre Cláudio Danadinho, o mestre Tabosa. Raramente o mestre Fritz, né? Eu, da minha quadra, era só pular uma rua, mas eu via o pessoal treinando, mas eu sentia, poxa, como é que eu vou chegar se eu não sei se meus pais vão concordar com isso, ou se tiver que pagar alguma taxa, eu não tenho nada. Eu não tinha que pagar nada, mas eu não me aproximei. Vi o mestre Cláudio Danadinho e vi o mestre Tabosa. O mestre Tabosa, não tenho que falar mais do que em termos da sua agilidade, da sua flexibilidade, uma coisa fabulosa naquela época, imagina depois. Sim. E o mestre Cláudio Danadinho, saindo do colégio, eu fiquei sabendo que na 208 Sul, estavam querendo pegar um colega meu de turma. E dois irmãos quiseram fazer isso. E eu sei que o mestre Cláudio Danadinho disse que não quero covardia, não. Não ouviram. Aí entrou os 2 irmãos para... Eu vi aquele cara parecendo cinema, dar um salto, que a gente chama de pisão pulado. Ou escorão, que tem o nome do pisão, né, de lateral. Deu na cabeça do cara, o cara foi no chão. Aí foi aplaudido, o irmão não entrou, né, e ele ficou como sendo o símbolo da capoeira. Sim. Poxa, capoeira é isso? Caramba, né? E a gente de calça curta, material escolar na mão e vibrando, né? Contra a covardia que estava assim. Então foi outra coisa que estimulou bastante, né? Só que eu não ia nos encontros na 209, porque eu justamente pensava isso. Primeiro, ou atravessar a rua para ir lá na 209, da 409, 10 Sul, para 209. E aí, ir no treino que começava, se não me engano, às 18 horas no Elefante Branco, muito menos. Aí é que eu não teria a autorização dos pais de forma alguma, né? Então, o que eu vi, o que eu imaginei, que eu li em poucos livros, poucos não, praticamente um livrinho de bolso, mas não ensinava, não ensinava. Ele falava algumas coisas que
atraía, né? E já tinha aquela vibração pela coisa, facilitou bastante, né? E aí fomos desenvolvendo. Eu lembro que saía da escola, mais ou menos ali, onde é que é aquela quadra lá do setor leste, e 609 Sul. ia para 410 Sul, tentando fazer movimentos. E lembro da meia lua de compasso. A meia lua de compasso, eu não caiu a ficha que precisava entrar uma perna para girar a outra. Sim. Não, eu com os dois pés paralelos, eu girava. É claro que a ação ia ocorrer numa das laterais. Sim. E não onde você queria realmente se defender, utilizar, né? Demorou. Aí quando descobri que a entrada era importante para o giro, né? Sim. Ser feito em função da energia que você guardava no elástico, né? Sim. Você fazia igual colocar um aeroplanozinho de elástico, ele dá aquela saída rápida, né? Então isso demorou bastante. Aí, depois, berimbau. Berimbau só tinha um numa loja na 207 Sul, chamada Musilar, instrumentos musicais. Aí tinha um berimbau, eu ficava lá, olhando, né? E babando, pedi para segurar, puxei o cordão, nem batia. Coisa maravilhosa, mas como? Comprar como, né? Então, tentava fazer um berimbau com a cabaça sendo substituída por uma lata. E a verga não dava tempo de secar para ter energia acumulada, né? Para vibrar o cordão, que também era retirado de pneus, né? E tinha que ser retirado com facão e não queimar para não tirar a têmpera da... são essas coisas iniciais assim que eu lembro, né? Mestre, essa referência de meia lua de compasso e do berimbau, ela vem dos livros ou o senhor já viu quando o senhor viu a capoeira sendo praticada debaixo do bloco? A diferença do berimbau? Não, a referência do berimbau. O senhor viu o berimbau na foto do livro que o senhor estudava? Não. E a meia lua de compasso tinha, também? Ou não, já eram as pessoas... Não tinha. Eram eles lá tocando, né? E eu com vontade de... Então o senhor viu essa imagem deles tocando o instrumento berimbau? E a vontade de aproximar, né? Então, ao invés de experimentar, eu não queria desagradar os pais, né? Sim. Ou então sujeito a levar uma surra, né? Sim. E aí ficou aquela coisa distante. E cruzei algumas vezes com eles na rua, né? Sim. Mas tímido, muito tímido. Até eu aproximar era uma coisa bem difícil. Até a aproximação do senhor, né, desse período até quando o senhor decide ir realmente até eles, demora quanto tempo, mestre? Não, mas eu não fui até eles em termos de treino, né? Porque o treino era às 18 horas. Sim. E eu fiquei sabendo um tempo atrás, aí vamos botar uns 5 anos aí, que não era cobrado. Mas eu pensava que era cobrado e perdia. Também não, meus pais não deixariam às 18 horas. Teria que alguém me levar. O senhor tinha quantos anos nessa época, mestre? Difícil. Difícil. É difícil agora desculpar também em relação às falhas da memória não, por conta isso, assim, da Covid. Sem problema, mestre. Acredito que o senhor estava nessa fase de adolescência, né? Pré-adolescência. Sim, aí pensar, né, no golpe girado, né? Sim. Então, os golpes, tanto armada, queixada, meia lua de compasso, né? Rabo de arraia. Sim. Isso tudo tinha uma entrada para se fazer uma armazenagem de energia. Sim. Né? Então, essa energia era o elástico quando você soltava, ele tendia a corrigir, né? Aquela torção. Então, demorou esse pensamento, né? Aí dava uma melua, caía, sujava o uniforme, né? Quando eu percebi que tinha que fazer uma entrada ou uma recuada para rodar, aí passou um tempinho. Ah, que legal, mestre. Mestre, eu tive a oportunidade de entrevistar e sentar com o mestre Tabosa também.
Grande. Também com o mestre Halil. Nossa, grande. E todos eles relatam que eles tiveram uma experiência com o judô, né? Judô. Antes da capoeira. E eu vi nessa entrevista também que o senhor menciona que o senhor teve uma experiência com o judô. Ficou um também. super famoso e saudoso mestre Liofei Shiozawa. Shiozawa, é só procurar que vai ver o que era. Era um mestre pequenino que ensinou judô, alguma coisa de judô. Ensinou também a fazer a bananeira no tatame a partir do... como se fosse um mata-borrão. Sim. Você desce, E sobe. quando chega na cabeça, você faz a bananeira. Foi um estímulo do mestre Liofei Shiozawa. Então isso é antes da capoeira para o senhor? O judô ou o senhor já fazia capoeira na época? Já treinava? Não, eu já treinava. Já treinava. Eu já treinava. E o senhor... Dá licença, Sim. ele dava aula no setor leste? No setor leste, Liofei Shiozawa. E morreu em Salvador. E tem uma academia lá com o nome dele, porque realmente um atleta... Tinha um rapaz, eu não sei, na época, chamado Casimiro. Casimiro era um negro alto, parrudo, forte e tinha uma facilidade muito grande de vencer com essas qualidades, né? No judô, né? Eu cheguei a vê-lo fazer um golpe chamado Taiotoshi. Então ele vai, traz, o cara desequilibra com a força e ele entra com o pé e joga. Nossa, mas aquilo foi uma vibração muito grande, né? Um cara com uma discrepância muito grande de tamanho, né? E ele ser vencido por um... Ele influenciou muito, muito. Sim. E colocou até meu nome em japonês Nossa, que legal. no kimono, né? Que legal. O senhor traz alguma influência do judô para o estilo de treinamento que o senhor começa a fazer para a capoeira, mestre? Uai, sim. Tem um ex-aluno, mestre... Oh, meu Deus. Borel. Como é que é o nome dele? Borel? Marcos Aurélio. Marco Aurélio. Ele teve um encontro com uma roda, um mestre de capoeira, que eu não estou lembrado do nome. E ele foi surpreso por um arrastão, que ele chamava arrastão, pegar, né, ou baiana. Quando ele foi assim, o braço que estava mais distante, ele entrou por baixo e aí o capoeirista ficou chateado com isso, né? Dizendo que aquilo era judô. Mas você me deixa o braço ali, eu vou fazer o quê? Os dois já estão baixos, eu vou ir para o chão. Sim. Né? A coisa estava, pelo que eu imagino, guerra eu não cheguei a ver, não. E ele fez isso. Então, essa influência do judô, a própria puxar as pernas, né, na baiana, a baianada, é uma manifestação. Dizer que é do judô, tirou do judô, aí é muito difícil, porque nós não sabemos nem direito quando que a capoeira... Sim. Né? Nesses moldes, a gente pode ter uma previsão, né? Tem tantos anos, mas tem muita prática esportiva que se assemelha muito à capoeira. Sim. E por que não ter influência dessas? Né? O judô, na época imperial, acredito que não tivesse a presença do judô. Mas você desfazer uma segurança, né? Segurar Sim. na roupa, você desfazer aquilo, é uma coisa bem instintiva. Sim. Né? A gente não pode dizer, não, isso aí é judô. Então, a capoeira é tudo que a boca come. Então, isso é muito bacana. É muito inteligente, né? Sim. Do criador. Sim. Dessa frase, né? Sim. Mestre Pastinha. Mestre Pastinha, né? Tudo que... querendo dizer que a coisa abrange, é muito abrangente. Dependendo, eu até caí em cima da pessoa, como se fosse uma pedra, isso é... Ah, mas não é capoeira, porque não está no
na quantidade de golpes catalogados. Não. Sim. Você, para se defender, o modo como você se defende, o modo como você raciocina rápido, isso tem que ter em todas as lutas. Sim. Por que não na capoeira também? O senhor, durante essa entrevista que eu estava estudando, o senhor descreve não, o senhor está falando sobre um momento, até que o senhor estava na academia do Mestre Bimba em Goiânia, e o senhor aplica uma queda similar a essa que o senhor está falando no próprio filho do Mestre Bimba dentro de uma roda. O senhor pode falar Em pra Goiânia. gente? Isso, em Goiânia. Na em academia do Saudoso também, que era uma pessoa muito bacana, do mestre Oswaldo, que foi quem trouxe o Mestre Bimba para Goiânia, né? Sim. E o que aconteceu foi com um dos alunos dele que vieram, né? No filho, eu não sabia distinguir quem era filho ou não. Depois é que eu fui saber que era. Nenel era garotinho em 71, 72, né? Mas não tinha um grandão. Tinha um grandão, é que eu lembro é isso. E eu falei, eu vou fazer feio aqui. O mestre Bimba tocando o berimbau e o mestre gigante batendo o pandeiro. Nossa. Então, lá no pé do berimbau, vai querer fazer graça, né? O senhor sentiu esse clima assim? Sentiu o clima. Desafio, assim? Aí, por que não, né? Cara, de Goiás, aqui, do Rio de Janeiro, mas cheguei com uns 8, 9 anos. Goiano. Sim. Né? Goiano, brasiliense. Isso. Né? E aí, o que eu fiz? Eu fintei uma meia-lua de compasso. Se eu finto uma meia-lua de compasso em você, o que você faz? Você vai esquivar. Né? E você já vai entrar. Sim. Você vai fazer isso. E se eu fingir que eu fiz o giro total, você vai entrar também. Só que você entra numa situação parecendo uma vingativa, mas não muito favorável. Por quê? A perna que entrou, você segura essa perna, você fica de costas para o adversário, ou seja, o termo que for, e você dá um golpe, está aí, completa a coisa do judô. Você dá um golpe semelhante ou igual ao outigari. Então, o outigari nada mais é do que pegar a perna que está de apoio e você ainda segurando a outra e cair por cima, cotovelando, né? Queria saber, porque eu imaginava que a reação fosse diferente, né? Aí o mestre Bimba parou o berimbau. Eu falei, agora é que eu vou ser colocado para fora da roda, né? E cheguei perto do berimbau, abaixei, continua. Eu achei, a minha interpretação, né, modéstia à parte, é que para ele é um sábio. Tipo, eu não vi essa queda. Eu nunca vi essa queda na roda. Não faz parte do nosso treinamento, né? Mas existe. Então, se existe, eu não vi, mas agora eu vi. Essa foi a interpretação aqui. Tem reconhecimento dele mesmo. Então, é muito grande. Válido, né, mestre? E o filho, o mestre Nenel, é escrito. É escrito, né? Arrepia até. Que legal. Escrito, uma figura educada. O mestre Bimba não era grosso, era uma pessoa educada. Tinha orgulho de dizer que ensinou a muitos estrangeiros capoeira. Então, foi isso que aconteceu na roda. Mas eu tive a impressão quando eu caí. E caí em cima, né? Está aqui embaixo. Caí dando uma saraivada de cotoveladas, né? Mestre, interessante se eu falar isso assim, surgiu uma dúvida assim. Quando o mestre Bimba para esse momento da luta ali, ele usa o iê da capoeira ou a chamada do berimbau, o senhor lembra não, disso? agora não. É difícil. Assim, não, né? aí mas eu ele, vou estar pecando. Ele realmente, ele encerrou ali para chamar a atenção que... Deu tipo, alguma coisa e parou o berimbau, né? E eu fui lá, a cabeça demorou assim, essa pausa que nós estamos fazendo e continua. Aí o continua, para mim, teve essa interpretação do não vi, agora vi.
Não que ele estivesse ensinando alguma coisa, quem sou eu? Sim, Eu não vi esse movimento, mas agora eu vi. sim. E esse movimento foi aplicado não sei se chegou umas 5 vezes. Uhum. Não. Uma delas foi na roda de carnaval de 72, lá na Central do Brasil. Sim. Teve um episódio desse, até de um mestre, se não me engano, já faleceu. Uhum. Eram 2 irmãos. Mas é isso. Que maravilha, isso. mestre. Que O história mestre Bimba fantástica. Porque alguém perguntou em Floripa, Uhum. perguntou lá no encontro a respeito da evolução da capoeira. Sim. O mestre Nenel falou que pode ocorrer evolução. Uhum. Porque aquilo que não evolui é folclore. Exatamente. O folclore não evolui, ele é apresentado daquele jeito. Então, as inúmeras, milhares de possibilidades que pode ter dentro da capoeira Uhum. vai depender da criatividade de cada mestre, de cada atleta que esteja exercendo. Né? Ele vê que aquilo é possível. Né? Se baseando em outras lutas, sim. O outro bate de mão rápido, Sim. como é que eu tenho que me comportar? Qual é a distância que eu tenho que fazer? Exatamente. Será que eu não tenho que ficar igual os macacos irritando o tigre? Desce um pouquinho, dá um tapa no tigre, aí sai correndo para a árvore. O tigre horrorizado, com raiva daquilo, né? Aham. Então vai e volta. Quantas vezes? Sim. Será que não percebo que está cansado de tanto tentar um contra-ataque para aquilo? Sim. Então, nessa hora, é feito mais um outro contra-ataque. Isso em termos de luta, tá? Sim. Sim. Em termos de brincadeira, que é aquilo que realmente a gente tem que fazer para atrair mais. Exatamente. Não é comparar, eu vou comparar a luta com um Muay Thai, vou comparar com judô, com karatê, não. Eu já recebi, na época, elogio, porque a calça não era, isso lá em Goiânia, a calça não era elástica, né? Uhum. Como hoje ela, Sim. ela tem um tecido mais elástico. Né? Então, um tecido de pano, uma calça de um kimono. Então, você está treinando, e aí eu já vi, chegando alguém como minha mãe dizia, com o olhinho rasgado. Eu vou fazer o meu martelo o mais forte possível. Então, por ser frouxa a calça, Sim. né, do kimono, ela fazia um barulho. Sim. Tem um estalo, né? Um estalo, né? Até eu percebendo, fazendo o martelo e percebendo que o sensei, não lembro quem era o nome, estava lá observando, né? E veio me perguntar se eu fazia karatê. Eu falei, não, isso é capoeira. Eles têm essa coisa do respeito também, né? Eles respeitam mais, são educados desde cedo. Né? E eu fiquei, vamos dizer assim, massageado um pouquinho o ego, né? Sim. Aquilo estimulou mais ainda. Que maravilha. O martelo rápido. É um reconhecimento importante, né? É um mestre? estalo. Vindo de outra arte marcial, de um Isso. descendente japonês, no caso, né? É você saber jogar afastado, que é o que a gente tem que fazer para atrair mais pessoas, para que vejam a capoeira de uma forma educativa. Sim. Né? Educativa. Acho que não comporta mais essas rodas em que você quer trucidar um ou outro. Né? Isso desaparece. Sim. Que eu já ouvi de pais dizerem, não, se eu para colocar meu filho para uma luta assim, eu vou colocar Exatamente. numa luta mesmo para eles se trocarem golpes, se machucarem, o que for. Isso. Para a capoeira, não, ela tem um outro sentido. Ela é muito potente, ela é muito perigosa. É porque o capoeirista é um artista. Ele sabe fazer tudo, deixar tudo montadinho para a hora do bote. Sim. Então, eles vão escolher uma luta e não a capoeira. O que ele quer com a capoeira é justamente essa brincadeira, essa coisa de quase pedir,
por favor, não faz nada comigo, não. E ali está A negaça, né, a mestre? negaça. A negaça. Então, isso aqui é a graça da capoeira. Sim. É brincadeira, Sim. é dar uma rodada, entra num giro, aí não faz nada, aí sai rindo para um canto e para o outro, Sim. chama para o pé do berimbau. Sim. Isso é super Isso é atraente. mágico, né, É mestre? mágico, é muito atraente. Mestre, o senhor ficou também muito famoso, assim, dentre as histórias de capoeira, na época que o senhor começa a fazer uma adaptação da sequência do Mestre Bimba, né, para a realidade de treino do senhor, né? Sim. O senhor pode falar um pouco desse período, assim, como isso foi natural para o senhor? Como é que isso aconteceu? Tem uma... Isso aí, eu estava até com o mestre Tabosa, a gente fazendo um percurso no eixo sul, o eixo monumental. E tem movimento que é da segunda sequência, tem movimento que é isso na sequência do Mestre Bimba, né? Uhum. O Mestre Tabosa também participou também dessa... Porque a gente faz desse jeito. A primeira é meia lua de frente, a segunda queixada. A terceira, martelo, armada. Martelo. Então, a gente colocou primeiro os golpes giratórios e depois os golpes traumáticos, né? Então, essa foi uma mudança. Outra dá valor ao movimento, né? Respeitando, mesmo que empiricamente, as leis da física, né? Você respeitando aquilo ali, você não pode atingir ou fazer um movimento que seja endereçado a quem estiver na minha frente, se eu não entrar para formar a molinha da hélice. Sim. E depois solto a hélice. Então, o princípio é mais ou menos esse, do jeito que eu conseguindo explicar para vocês. Que maravilha, mestre. Acompanhando essa entrevista que eu estava falando para o senhor no YouTube, o senhor fala de um momento que é bem histórico e marcante para o senhor, que é a disputa, ou a gente pode falar o combate, entre o senhor e o mestre Acordeon no campeonato de capoeira. Foi bem marcante, né, mestre? Foi. Fala pra gente, mestre, por favor, essa história. Foi. A história que eu vou resumir. Sim. No jogo, nas prorrogações que fizeram, né? Teve duas coisas, né? Inclusive, foi criado, assim, no meio da capoeira, uma... E aí? E aí, como é que ficou isso? Como é que vai ficar? Sim. Entende? Aí eu vou contando para você, depois você me lembra desse. E Tá aí, bom. como é que vai ficar? Tá bom. Mas ele grandão, muito grande, né? A diferença de tamanho, né? A equipe da Bahia é muito vibrante, com grande influência ainda em termos da capoeira. Sim. Né? Brasileira ou mundial, não. Nós somos os nossos, nós somos os melhores, né? O próprio Mestre Bimba, né? Falava, e aí? Hoje você foi o melhor, amanhã não sei. Então, essa coisa, né? Essas coisinhas que o Mestre Bimba falava, numa profundidade muito grande, né? Muito grande. E eu lembro assim, eu levei um chute na genitália. Nossa. Engraçado, você imagina, né? E vindo um rapaz querendo colocar gelo, até piada. Falei, não, rapaz, deixa eu sair. Tá bom, engraçado, né? Qual é? E depois eu dei um martelo. Dei um martelo e o martelo não atingiu a cabeça assim, de uma forma também bem mais alto. Sim. E depois na prorrogação, que tiveram várias prorrogações, né? E eu falei, agora eu vou acertar de esquerda. E acertei de esquerda. Acertei de esquerda. Mas não... Porque aí a coisa já começava a partir por uma luta. Sim. Corpo a corpo. Ainda bem que não... E as regras do campeonato naquela época eram incentivando esse combate corpo a corpo, né, mestre? Mais do que o jogo, ou não? Não tinha vamos dizer assim, um respeito.
Sim. com a coisa, não, né? Não tinha esse respeito de... Mas foi isso. E aí, para a primeira vitória, né? Sim. Foi a minha. Sim. Então, aí a equipe da Bahia foi em direção à mesa falar. Eu fiquei sabendo que eu coloquei um calcanhar fora da roda. Sim. Só isso. Foi o que Que tirou o ponto. tirou o ponto. Então, a vibração não foi só do nosso lado, do grupo, dos nossos familiares, não. Sim. A vibração foi geral. Sim. Foi geral. A plateia toda vibrou quando deram a vitória para mim. E também eu não... É aquilo, sem remorso. Sim. A gente já se encontrou outras vezes, né? O mestre acordeon, né? Agora teve um evento do mestre Suassuna. Foi lá na cidade da Bahia, ali onde cultivam muito chocolate, né? Itabuna, cacau, né? Itabuna. Teve lá e coisa e tal, aí muito cheio de gente. Aí começou a roda aberta para todos, né? Uhum. E aí eu estava vendo o mestre Suassuna pegar a mão de um, pegar de outro e levar para o pé do berimbau. Eu interpretei como, não vai o Adilson jogar com o mestre acordeão, porque vai ser um querendo matar o outro. Estavam receosos ali de acontecer Não tinha nada a ver, já tinha... que isso, imagina. Mas o mestre Suassuna levava quem ele queria que jogasse no pé do berimbau. Isso como consequência desse jogo que o senhor fez com o mestre acordeon. Aí teve outros mestres, não vou citar o nome agora, que ligaram. Como é que foi o jogo? Não jogamos, não. E nos cumprimentamos como a gente sempre faz, né? Infelizmente, eu caí por esse lado da medicina e... Deixa eu te falar uma coisa aqui. Nesse campeonato, o mestre Tabosa, para atiçar ele, falou assim, olha, o mestre acordeon tá treinando para te pegar. Sim, eu escutei essa Brasília. história. Tá pegando para te pegar, tá treinando para te pegar. Aí esse aqui né? começava a treinar, golpe, era 1000 golpes. Ele treinava, né? Era 10, 20, não. Fala, ele vai me pegar, então ele vai ver. Mas essas coisas assim, fugiu o nome agora, né? Não encaixar uma coisa com a outra. Isso, não. Esses problemas de erro, de vitória ser dada para uma, vitória ser dada para outra, né? Você teve um problema também. Foi com um dos filhos do mestre, um que mudou o kimono ficou feito um... Sena Vox. É isso? Sena Vox. Então, um dos filhos do mestre Sena, aí foi jogar com ele a meia-lua doida, né? Acertou, foi a cabeça. Na boca. Na boca. E aí é aquilo, né? Não teve a vitória. Porque eles falaram que eu dei o golpe muito baixo. E pegou na boca dele, o dente dele caiu. Mas aí tem altura. Porque o menino, Sim. o cara não jogava capoeira. Sim. Ele ficava enrolando, não jogava. Aí o louco, né, para poder jogar, e o cara não jogava. Sim. Eu peguei dessa meia-lua que ele tá falando, eu entrei com a meia-lua, voltei e dei uma meia-lua rápida. Sim. Que era o que ele ensinava pra gente. Você dá uma devagar e dá a outra rápida. A sequência, né? Aí o cara entrou, voltou. Quando ele entrou de novo, eu dei a rápida, pegou na boca dele. Aí o Adilson até fala, o dente só viu o dente assim, ó. Mas o senhor recebeu até o troféu de melhor atleta naquele campeonato. Com acordeon. Ah, sim. Sim, teve isso também. Aí já não lembrava mais disso. O senhor vê esse episódio do campeonato com o mestre acordeon, não é que é mais importante, mas talvez assim com um reconhecimento maior do que a participação do senhor no Berimbau de Ouro, mestre? Porque muita gente conta a história
da técnica e da velocidade dos golpes do mestre Adilson já nessa É época do Berimbau de Ouro. Berimbau de Ouro eu fui apresentado ao mestre, o chefe Rafael, e pelo mestre Tabosa, lá no Elefante Branco. Até o convite foi feito, né, para participar do Berimbau de Ouro nessa época. Sim. Foi até na ala norte, não esqueci isso. E aí fomos lá para o destaque. O Berimbau de Ouro era apresentação de grupos, e não de lutar um contra o outro, né? Era apresentação de grupos. E fez o meu jogo. Quem representava mesmo, você tinha que ter uma dupla que fizesse a representação solo. Sim. Ficava a turma afastada e essa dupla foi... Olha, eu lembro só de um. Lembro, mas não lembro do nome. Que até faleceu, teve um problema de um acidente no prédio dele, uma coisa assim. Não sei bem a história. E a minha participação foi apenas fazer parte do... Sim. Né? Eu cheguei atrasado, que eu fui de Marechal Hermes para a Feira da Providência. Sim. E chegando lá, o mestre Rafael falou, toma aí o abadá, Sim. que eu queria um abadá listrado. Eu estou numa dúvida agora, eu não sei se eu fiquei com listrado. Não fiquei. Um abadá sem listra. Eu achava a de listra... Sim, aquela que era o máximo... mais desejada, né, mestre? Fiquei sem listra. E jogou a corda, né? Eu falei, não, não. Ele falou, não. Quem participa aqui do Berimbau de Ouro, troféu Nobel Fontes, com esse nome, Nobel Fontes. É só corda vermelha. Mas, sorrisão, né? Falei, rapaz, que show de... Nossa, aí me deram a calça muito grande, devia ser do mestre Gato. Não deu, a calça ficou folgada, aí eu consegui uma branquinha. Era listrada. Sim. Eu consegui a branquinha. E foi isso, né? A participação do Berimbau foi esse reconhecimento, né? Eu dei até a minha corda para o mestre Enio, de Floripa. Sim. A corda. Conheci o mestre. Aliás, dei um cotoquinho, porque eu deixei ela de pendurada na luminária, que era aquecida naquela época. E ela ia dar um incêndio em casa. Então foi uma parte com nó, a outra parte sem nó. Entendeu? Desse jeito. E é praticamente isso. Jogar e fazer parte do grupo, né? Então, nessa época, assim, tinha esse incentivo, o senhor tinha essa vontade de se apresentar para capoeira também por causa dos campeonatos, mestre? Isso chamava o senhor, assim, para falar, como o mestre estava falando, o senhor gostava de treinar, de se preparar, de fazer quase uma preparação como atleta mesmo. Assim. Sim, e aquela coisa de meia-lua, a altura que a meia-lua vem, não. Se você estiver jogando para disputa, não, eu tenho que dar uma meia-lua que eu quase que faço não tem perigo, né? Uma abertura total, me expondo, Sim. sabendo que você vai ser contra-atacado de uma forma ou outra. Não, aí eu não... Eu acho objetividade que mesmo. É objetividade. Né? O pessoal jogou estranho com o mestre Tavinho. E como é que faz? A gente não pode jogar? Eu não posso dar um martelo? Aí o negócio do martelo também tem uma coisa, né? Não sei se eu falei. Eu falei, eu vou dar o segundo agora. Pode esperar. Deu uma risada. Não acredito. Eu, poxa, mais humilde lá. Falei, e saiu o segundo. Foi isso que pegou no peito, mas o senhor fala que ele ajoelha no chão. Saiu, deu uma torcida boa. Entendeu? Mas é um gigante, né? Um gigante. E uma figura como pessoa espetacular, né? Mas foi isso que ocorreu. E esse depoimento não é para... Não, de maneira... Para que eu me engrandeça com a coisa, porque as pessoas que chegarem a ver, né, pensem, nossa, o cara... Não, foi o que aconteceu. E a história de dois grandes mestres. Né? Poderia ser que num outro campeonato eu
eu me desse mal. O chato foi o juiz determinar que a vitória para mim e a equipe da Bahia reclamar na mesa e a mesa E eles conseguiram reverter, né, mestre? É. Poxa. E eu fiz umas rimas, né? Que estavam acompanhando uns vídeos lá no YouTube, as rimas dizendo isso, né? Contando essa verdade. Contando isso vai mudar alguma coisa para mim, que eu já estou tanto tempo sem praticar, né, a capoeira. Na roda, machuquei meus joelhos, foi o principal, né? Sim. Que me fez eu parar. Não quero fama, não quero nada. Eu quero que seja contado. Sim, está sendo contado agora aqui, mestre. É o mestre contando, deu uma meia-lua baixa. Ué, deu uma meia-lua baixa. Não, eu tenho que dar uma meia-lua para que me exponha totalmente, sabendo que vai ter um contra-ataque? Sim. Não, então é quase que uma luta mesmo, verdadeira, né? Sim. Você tem que, naquele tempo, você fazer o possível para armar das meia luz de compasso, benção, pisão, rasteira, banda de costa, balão, se for possível, né? Até gravatas, Sim. se for, né? O juiz que tem que fazer Sim. esse afastamento. Né? Sim. E quando eu falei que agora eu vou dar de esquerda, aí deu uma risada. Aí eu, conversando com um outro colega da capoeira, ele falou, o mestre é desse jeito mesmo. O mestre. Sim. Mas olha, eu lembro que ele falou para você assim, no pé do berimbau, você joga muito. Sim, é. Isso eu já deixei registrado, mas não lembro. Agora não. Sim. Já deixei antes, porque a memória falha um pouquinho. Sim. Mestre, essa referência de objetividade, para nós que somos de Brasília aqui, assim, é um orgulho muito grande, né? Eu, assim, vou trazer um pouco agora para o Volta do Mundo. Eu fiz uma entrevista com o nosso campeão, que é um campeão de Brasília. O campeão hoje da competição do Volta do Mundo, detentor do cinturão, é o Eric Maia, que é aqui de Brasília. Ele é filho do mestre Eberson. E eu, numa conversa com o mestre... É o Ebercinho, que eu Isso. chamava. Né? Isso. Tem um vídeo Exatamente. no YouTube. Tem um vídeo Ele é com o ele. campeão, detentor do cinturão. Tem que se espelhar. Exatamente. E o interessante é que numa conversa com o mestre Eberson, Grande, né, um guerreiro. durante a nossa entrevista, ele relata que a grande inspiração dele como capoeirista, como atleta, como uma pessoa aguerrida da capoeira, é o mestre Adilson. Sem palavras, né? Sem palavras. Não deixa de causar uma emoção, né? Sim. Mas se não fosse, ele é guerreiro. Não foi uma troca de elogios, não. Muito guerreiro, não para enquanto não consumar o jogo, né? Ele não para. Eu vi jogando num evento do Mestre Camisa, jogando com... Para mim, ele foi o vencedor. Parece que ele não ganhou nessa... Não cansa. A pessoa começa a jogar, daqui a 20 minutos está jogando do mesmo jeito, né? Um preparo físico muito grande. Sim. E uma capacidade de alternar movimentos traumáticos, movimentos giratórios. Sim. Que você tem que acompanhar ou então se valer de um vídeo para depois ver direitinho o que aconteceu, né? Sim. Gigante, gigante. Mestre, uma pergunta assim provocativa. O senhor acha que essa referência que a gente tem de luta, de objetividade, de técnica, é esse o legado do mestre Adilson para a capoeira? Bem, a intenção era estimular, né? O pessoal fazer o possível para gostar, né? Tinha a preocupação, né? Sempre daquela perseguição, né? Você numa roda não sabe como é que fulano vai agir, né? Isso, inclusive, me lembra do rapaz que me viu treinando no meu bloco, né? Sim. E perguntou se queria, vamos fazer um jogo. E essa de fazer um jogo é aquilo. Poxa, você está treinando com uma turma que era um acampamento.
na 207 Sul, né? Aqueles blocos bonitos que tem, não. Sim. Agora não era um acampamento. O pessoal que treinava no Colégio Centro-Leste, eles moravam lá. Uhum. E começou a aprender alguma coisa com eles, né? Sim. Já com porte, nossa, musculoso, grandão, né? Aí perguntou se queria fazer um jogo comigo. E uma característica que também nós temos é a resistência à pancada, a não ser em lugares que realmente acabou a luta, né? Sim. Mas a resistência. Então, se eu deixo você não bater no meu rosto, mas bater no meu ombro, no terceiro movimento que você fizer, você já está exausto. Sim. Aí é que começa a desforra, né? É a estratégia, né? A estratégia. Então você... E foi o que aconteceu com a pessoa, que hoje a gente sempre que encontra é uma brincadeira tremenda. Sim. Eu deixei bater martelo nos ombros até quase falar arrego. Não estou aguentando. Mas eu percebi isso primeiro. E foi o martelo. Aliás, foi o perdão. Não, martelo não. Vocês me desculpem. Foi o pisão. Sim. Tanto é o pisão que eu guardei a memória agora, que eu senti a vértebra. Você podia ter lesão, uma víscera oca, um intestino, Sim. entendeu? Uma bexiga, uma coisa assim. Mas a batida foi o pisão, que chamam de escorão. Uhum. Tem vários nomes aí. Eu utilizava como pisão. Sim. Então é você bater e inclinado, né? Sim. Aquilo bateu, a sensação foi matei. A pessoa caiu e ficou, né? Mas hoje a gente encontra ele, quase me matou, amigo do meu filho, nossa. Mas teve isso, né? Sim, eu deixei desgaste, isso é uma característica também. Sim. Eu não sei, na capoeira não tem, vamos dizer isso. Né? Você está jogando, então você bate. Quem gostava de fazer isso também, o grande, imenso mestre Jomar, imenso em qualidade, em didática, Sim. essas coisas todas. Também deixava. Jogando, guardava o rosto e martelo. Quarto, quinto, você já não está mais preparado, não tem resistência para... Aí começa, né, Márcio? Aí agora é a minha vez. Então a minha vez foi um golpe que eu falei, morreu. Sim. Mas, E a vizinhança toda assistindo, que era aqueles Sim. blocos da 410, ele Sim. não tem pilotis. Sim. Chão de caixão. Todo mundo, eu plateia, né? eu jurava, não, morreu, vai morrer. Conta aí que o senhor puxou ele para baixo do bloco lá. Não, puxar como? Eu querendo colocar na entrada que ele morava. Não dá não. Que o mestre Tavinho morava, era a entrada dele, eu querendo colocar na entrada dele. E aliás, E a falando, galera da... Todo mundo Todo mundo olhando. olhando e aplaudindo, e falando, vibrando. e falando do mestre Tavinho, de puxar para a entrada dele, o gigante, Sim. tem lá a música, a quadra, né? A música não, que eu nunca cantei, dizendo o gigante, Sim. o golpe contra o gigante, né? Eu lembrando que foi uma vez o contrário. Nós morávamos em entradas próximas. Uhum. Socorro! Acho que chamou meu nome. Chamou meu nome. Eu desci, quando eu vi, dois moleques de nunchaku e escorando. Eu não sei nem se tu levou um na mão, uma coisa assim. Não, acho que não chegou a levar, não. Mas nunchaku rodando. Eu dei o grito e aí partiu para cima de mim. Eu levei umas arrastadas, ainda bem, não pegou de... Mas os moleques também quase que foram para o espaço. Essa é fantástico. Aí juntou pai, juntou irmão, juntou tudo e coisa e tal. Eu falei, não, com um nunchaku querendo. Mas já tinha ocorrido alguma coisa anteriormente com eles. Sim. E aí ficou essa... Os irmãos vão lá pegar Mas o Chaco não resolveu não, né, mestre? Resolveu não. Não, A pessoa com a pancada forte, ela chegou a urinar. Sim. Mas conta do testa, que o senhor treinava com o Sensei Testa com bastão. Sensei Testa era colega, amigo antes de...
Ele mais para o lado do karatê, né? Um grande grande karatê, sensei karateca, e eu mais para o lado da capoeira. Mas ele sabia um bocado de movimentos da capoeira, né? Que legal. Tinha conhecimento, mas Sim. grande em todo sentido, grande como pessoa, grande como profissional universitário, que ele é professor e etc. E um quimê, que poucos, né, eu vi. Que Antônio Flávio interessante, Testa. mestre. O mestre Tabosa, ele fala disso também, que vocês tinham uma amizade muito boa com os outros artistas marciais da cidade da época, que eram tradicionais de suas artes marciais, e o mestre Tabosa fala que algumas vezes existiam até alguns treinos fechados entre vocês, assim, de trocar essa experiência de técnica, mestre. Você me fez lembrar uma coisa, mas não a troca de... Sim, o mestre Sensei Testa sabia que tinha uma mela de compasso. Sim. Ele não ia entrar de gaiato. Sim. Apesar de que tem muitos capoeiristas que, sabe, subestimam, né, e faz alguma coisa, taca o dedo no olho da pessoa, a pessoa fica irritada e depois segura que vem pedra, né? Mas me fez lembrar de uma pessoa que estimulou muito, que na época, bem mais velho, assim, mas mais velho que eu, o mestre Fritz. Não sei se o nome agora, só lembrei do apelido. Sim. O mestre Fritz uma vez convidou para a casa dele, era filho de algum funcionário alto, e ele me bloqueava de tudo que é jeito. Fazia um movimento, bloqueava. Fazia não sei o que, gingava, bloqueava. Aquilo me criava uma ojeriza. E aí eu passei eu tenho que bloquear, quebrar essa potência que é o mestre Fritz. Sim. E aí, nisso também ajudou muito no caráter luta, né? Sim. Ajudou muito. Ele provocava. Então, nas rodas na academia do mestre Tabosa, quando a gente ia para jogar, já sabia o negócio ia sair fagulha. E eu corria dessa forma. Graças a Deus, nunca teve alguma coisa mais que arriscasse a vida de um ou de outro. Mas saía faísca. Ia preparado, né, mestre? Ia preparado. Também uma pessoa que marcou muito na capoeira e descendência do saudoso mestre Aldenor, o mestre Arraia. Sim. Então, eles eram da turma que eu não me aproximava por conta como é que eu ia para um treino, primeiro, com a anuência dos meus pais. Sim. E segundo, como é que eu ia pagar. Exatamente. E depois de muito tempo, fiquei sabendo com o mestre Cláudio Danadinho que não se cobrava nada. Não cobrava nada, mestre. Falei, podia ter forçado um pouquinho mais. Mas o senhor realmente era introvertido. Isso, né? e os pais, ponto, preconceito, de certa forma. Já existia. Existia muito, né, nessa Sim, época, ainda mais, né? Meu pai, assim, Barnabé, você vê, né? Funcionarinho bem... Sim. Mas, não, vai estudar. A amizade que vocês têm, não quer estudar, não. Amizade com quem estuda. Una-se a quem... umas coisas que ficaram na lembrança, né? Agora sim, mestre, até pra gente finalizar, assim, muitas pessoas da capoeira, né, que conhecem a história do senhor, sempre associam, né, o mestre Adilson, a filosofia do mestre Adilson, a essa objetividade de golpes, né, de serem capoeiristas aguerridos também, né, mas fora a gente que faz parte dessa linhagem, assim, muita gente não sabe desse lado poético e musical do mestre Adilson. E eu posso falar isso pro senhor porque eu gosto muito de compor também, de cantar, eu sou apaixonado pela música também e vejo que isso realmente vem da nossa fonte aqui, que é o mestre Adilson. Fala pra gente um pouquinho desse lado, mestre. Eu acho que você curtir alguma coisa que nos deixa assim, né? Como o francês diz, bouche bée. Sim. Né?
Então, isso aí é um atrativo, né? Para todos que querem. Né? Vem também a questão do herói, o herói de quadrinhos, Sim. aquela coisa toda. Então, a gente sempre quer se inspirar, quer sempre fazer alguma coisa que nos diferencie, né? Que nos dê um estímulo para continuar, né? Sim. Nós sabemos que a gente vive de uma forma ou de outra, seja rico, seja pobre, vivemos com dificuldades. Sim. Viver não é brincadeira, não. Né? Então, essa diferenciação, né? Bem, eu sou diferente, eu levanto o pé com mais facilidade que você. Eu dou um salto mortal mais bonito, que isso é uma forma da gente se inserir, da gente se diferenciar. Né? É uma forma de... É um acalento, mais do que uma própria... um comportamento aguerrido, um comportamento lutador, né? Sim. Então, mais do que isso, a gente gosta do reconhecimento. Sim. Né? Sim. O cara fala, eu não, eu faço. Não, a gente gosta. A gente gosta de ser cumprimentado. Claro. Né? Importante, né, mestre? Mas a gente tem que ter cuidado. Né? Não se deixar insuflar demais, né? Igual o passarinho, né? Sim. Você tem uma voz maravilhosa. Ele começou a cantar e deixou cair o petisco pro lobo, né? Sim. Então é mais ou menos isso aí. Posso cantar uma música pro senhor, mestre? Vai, vamos lá. Que oportunidade. Vamos lá. Talvez não seja mais tão forte o quanto eu fui há algum tempo atrás, mas lhe garanto com minha experiência, ainda lhe boto no chão, meu rapaz. Eu não tô nem aí se você espalhar que eu tô ficando velho pra capoeira jogar. Olha que o tempo passa ligeirinho, meu camarada, eu posso lhe afirmar que o passado, o presente e o futuro são bem diferentes na capoeira. Eu não tô nem aí se você espalhar que eu tô ficando velho pra capoeira jogar. Isso aí. Mestre, Bonito. muito obrigado, viu? Muito obrigado. Muito obrigado de coração. Como eu falei pro senhor momento antes de a gente entrar aqui. Você fez marejar. Que maravilha. Que maravilha, mestre. Muito obrigado. Isso é um sonho que está sendo realizado aqui. Eu estou muito feliz mesmo e, assim, falta até palavras para agradecer ao senhor, agradecer ao mestre Galego, ao mestre Davi, Agradeço essa por essa turma aí, oportunidade. E, poxa, muito queridos. que se repitam por muitas vezes ainda esses encontros aqui, mestre. Muito Sim, obrigado. deixa eu secar aqui, ó. Nossa senhora. Isso não tem preço.